tudo bem com vocês, né? Então, hoje nós vamos fazer o estudo da nossa língua, a gramática. Nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Então, meus amores, agora nós vamos abrir o nosso livro na página 52. Vamos lá, pegando o lápis, pegando a borracha, o estojo e vamos estudar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Pegaram? Vamos colocar a nossa data, 5 de maio de 2020. Não esqueçam, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Por que existem os sinais de pontuação? Então, os sinais de pontuação, em uma frase, em algum texto, eles expressam alguma coisa, não é verdade? Nós temos o ponto final, o ponto final. O que indica o ponto final? Indica o final de uma frase, não é verdade? O final de um parágrafo, tudo isso indica o ponto final. Temos também o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica o quê? Nós usamos quando nós fazemos uma pergunta, não é verdade? Um questionamento. Aí nós usamos o quê? O ponto de interrogação. Muito bem. Tá bem fácil, não é verdade? Temos também o ponto de exclamação. Onde nós podemos usar esse ponto de exclamação? Já sei, podemos usar para expressar sentimentos, para expressar alegria, não é verdade? Medo, a gente usa o ponto de exclamação. Muito bem. Então, agora, Tia Gi vai falar para vocês onde nós podemos usar o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Onde nós podemos usar? Tia Gi, onde nós podemos usar? Já vou te dizer. Nós podemos usar nos tipos de frase. Existem tipos de frase que nós usamos o ponto final, nós usamos o ponto de interrogação e nós usamos o ponto de exclamação. São 3 tipos de frase. E quais são essas frases? Bom, nós temos a frase declarativa afirmativa. A frase declarativa afirmativa. O que ela expressa? Ela declara uma afirmação. Então, a gente faz uma declaração afirmativa e a gente coloca o ponto final. Tipo, eu gosto de uva. Ponto final. Eu gosto de uva e ponto final. Essa frase é uma frase declarativa afirmativa, porque eu estou afirmando algo. E também nós usamos na frase declarativa negativa. Mas por que negativa? Porque a gente usa, aqui, tá até marcadinho aqui de amarelo, a palavrinha não. Nessa frase, ela tem a palavrinha não, que está negando. Então, nós temos um exemplo aqui de uma frase declarativa negativa. Eu não gosto de uva. Eu não gosto e ponto final. Ninguém vai me fazer gostar. Eu estou declarando uma negação. Declarativa negativa. Eu, não gosto de uva. Então, nós usamos o pontinho final. Usamos o ponto final quando nós estamos usando uma declarativa, uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Então, nós usamos o quê? O ponto final. Muito bem. E temos também aquela frase
que a gente questiona, que a gente faz pergunta. É uma porção de porquês, não é verdade? É a frase o quê? Interrogativa. Muito bem, essa frase interrogativa é a frase que a gente usa o ponto de interrogação. E usando o ponto de interrogação, nós estamos fazendo uma pergunta. Quem comeu a uva? É uma pergunta. Deixei a uva na mesa. Quem comeu a uva? É uma pergunta. Então, nós usamos o ponto de interrogação. Chamamos esse tipo de frase interrogativa. Mas também tem aquela frase que a gente usa, o quê? O ponto de exclamação. É o ponto de exclamação. Como chamamos aquela frase? Frase exclamativa. Verdade. Olha aqui o ponto de exclamação no final da frase. E temos esse exemplo aqui. Que uva gostosa! Quando nós usamos o ponto de exclamação no final de uma frase, nós estamos querendo mostrar o quê? Sentimento. Aqui é um sentimento. Ai, que uva gostosa! Usamos o ponto de exclamação. E quando numa frase nós usamos o ponto de exclamação, chamamos de frase exclamativa. Usamos o ponto de exclamação numa frase exclamativa. Muito bem. Então, se eu perguntar para vocês assim, que ponto eu uso numa frase declarativa negativa? Qual é o ponto? Qual é o tipo? Qual é o sinal de pontuação que eu uso? Isso aí mesmo, é o ponto final. Então, e se eu perguntar para vocês assim, que sinal de pontuação eu uso para fazer uma pergunta ou um questionamento? Quero saber de vocês. Como é que é? Muito bem! É o ponto de interrogação. E que sinal de pontuação a tia Gi usa para dizer assim para vocês? Eu te amo. E aí? Que sinal de pontuação é esse que eu vou ter que usar lá no final do eu te amo, que eu estou mostrando sentimento, hein? Qual é? Isso aí! Sinal de pontuação é o ponto de exclamação. Muito bem, olha só, vocês aprenderam rapidinho que no final de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, nós usamos o quê? Muito bem, o ponto final. E numa frase interrogativa, um questionamento, que vocês fazem muitas perguntinhas, não é verdade? Tem muito porquês. E nós usamos qual? O ponto de interrogação, é isso mesmo. E para mostrar sentimento? Para mostrar admiração, para mostrar medo, nós usamos, qual é o sinal que nós usamos? Exclamação, muito bem, vocês estão espertinho. Olha, então não esqueça os tipos de frase que existe: frase declarativa, afirmativa, frase interrogativa e frase exclamativa. Presta bastante atenção, porque a tia Gi vai passar uma atividade para vocês estarem fazendo. E com essa explicação vai ficar bem fácil de vocês aprenderem, ok? Olha, tia Gi ama vocês e fiquem atentos à atividade de casa que a tia Gi vai estar passando. Um beijãozão bem grandão para vocês.